Salve, salve galera, aqui é o professor Douglas Fontes, mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo direcionado para os meus queridos alunos do curso de Direito da Unifev. Pessoal, agora da série Pacote Anticrime, da série Juiz de Garantias, eu gostaria de retomar de onde nós paramos no nosso último encontro aqui no YouTube e lá na plataforma Teams, nas nossas reuniões semanais referente à determinação da instituição Unifev. Pessoal, seguindo o raciocínio, eu gostaria que vocês pegassem aí o VAD-MECUM de vocês ou abrissem lá no site do Planalto a legislação atualizada e olhassem o artigo 3F do pacote anticrime. Se vocês observarem no material que eu disponibilizei para vocês, eu até coloquei em vermelho esse artigo. Por quê, pessoal? Esse artigo, ele lançou uma flecha com o alvo certo, porque ele determina que cabe ao juiz de garantia fiscalizar o cumprimento de regras que proíbem aquela negociação que existia entre as autoridades e a imprensa para explorar a imagem do preso. Sendo direto, igual eu coloquei no material de vocês, o que se evita aqui nesse dispositivo é achincalhar a imagem do preso. Porque eu posso trazer uma condição de pré-julgamento social desse preso. E é um tema tão criticado, principalmente na hora que eu vou falar em tribunal do júri. Desafio vocês a olharem na instituição, inclusive em outras instituições, se alguma outra pessoa que não é da Unifev estiver assistindo o vídeo, observar o tanto de trabalho de conclusão de curso, o tanto de monografias que vocês vão encontrar sobre esse tema, que é a influência da imprensa no resultado, no julgamento do tribunal do júri. Porque dificilmente se vê uma pessoa que teve a imagem amplamente explorada de forma inadequada antes do julgamento dela, ela acabar tendo um resultado positivo no processo. E olhem só, se o juiz chegar a absolver essa pessoa que foi sabatinada durante a investigação, durante o processo e for já pré-julgada, se o juiz concluir tecnicamente que aquela pessoa é inocente, aquele juiz vai sofrer muito. Aquele juiz, o judiciário em si, vai ser extremamente criticado. Isso basta olhar em qualquer rede social, isso basta olhar em qualquer canal de notícias. Isso é fato. O juiz que absolve a pessoa que foi já pré-julgada pela imprensa anteriormente, ele é muito criticado. E as pessoas não param para pensar que ele deu um julgamento técnico. Se cria várias teorias de conspiração, que ele foi comprado, que o judiciário é corrupto, que a sentença só beneficia quem é rico e quem é pobre vai preso, toda aquela circunstância. E se esquecem que não é esse o sentido do ordenamento jurídico brasileiro. O magistrado vai sempre julgar conforme seu livre convencimento. E a proteção da imagem do preso não é apenas nesse dispositivo, não é apenas nesse critério que foi criado. Desde a Lei de Execução Penal, no seu artigo 41, inciso 8, assegura que o condenado ele vai ter a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Agora vejam bem, se a legislação brasileira evita qualquer tipo de sensacionalismo depois de condenado, por que não proteger antes de condenado, que ele ainda está protegido pelo manto da presunção de inocência? O indúbio pro réu ainda está a favor dele. Então, isso é para evitar realmente um sensacionalismo exagerado, antitécnico, tá? Esse termo existe, mas esse termo antitécnico que eu estou falando para vocês é fato. Você não pode pré-julgar uma pessoa, ok? E se o juiz não tomar a fiscalização nesse sentido, ele acaba sendo punido. Inclusive, uma preocupação desse dispositivo é nitidamente com a imagem do preso. E a regulamentação de como deve ser feito o procedimento de fornecimento de qualquer informação a respeito da prisão ou do processo, dentro do prazo legal, deve vir de órgãos como o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNJ, o Ministério da Justiça e da Secretaria de Segurança dos Estados. Porém, deve ser muito esclarecido para os senhores que, mesmo diante disso, o juiz não é retirado a responsabilidade dele para garantir a proteção do preso nesse sentido. Outro dispositivo que foi criado pelo pacote anticrime é o artigo 14A, que esse artigo foi criado em defesa dos agentes de segurança, que foi uma preocupação clara, inclusive, do próprio governo, ok? O presidente estabeleceu que a prioridade na defesa dos agentes de segurança investigados por uso de força letal deve ser tratada de forma diferenciada. Sempre defendeu isso. Aí se trouxe várias críticas a esse dispositivo,
Porque os doutrinadores têm entendido que esse dispositivo afronta o princípio republicano da igualdade, porque ele já dá um tratamento diferenciado a esse tipo de réu. E alguns estudiosos afirmam que existe ainda uma afronta ao princípio da moralidade, pois sempre que em matéria administrativa deve-se verificar que o comportamento da administração, do administrado, que com ele se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral e os bons costumes. E essas regras de boa administração, os princípios de justiça e equidade, a ideia comum de honestidade, estará havendo uma ofensa ao princípio da moralidade administrativa, ok? E ainda se diz uma grave afronta ao próprio princípio da impessoalidade. Isso porque esse princípio, existe a ideia de que a administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminação, sem qualquer benefício ou em detrimento de alguém. E esse dispositivo legal é muito criticado porque a prioridade na defesa dos agentes de segurança investigados por uso de uma força letal deve ser da Advocacia Geral da União e das Procuradorias do Estado, e não da Defensoria Pública ou como qualquer pessoa. Então, na prática, se esse dispositivo realmente entrar em vigor, qual que é o grande dilema? Se um agente de segurança pública, que inclusive está discriminado, quem são essas pessoas no parágrafo 6º desse dispositivo, se um agente de segurança pública ele usa de força letal e ele é investigado por isso, ele vai ser intimado para que no prazo de 48 horas ele contrate um defensor para defender ele, ok? Se ele não contratar um defensor para defender ele, esses órgãos que eu mencionei agora há pouco para vocês, os órgãos relacionados à instituição que ele faz parte, por exemplo, a Advocacia Geral da União, as Procuradorias dos Estados e a Defensoria, acaba tendo que atuar para ele, e não a Defensoria Pública normalmente, como que fosse qualquer outro cidadão. Porque, vamos salientar, todo cidadão brasileiro que não tem condições de contratar um advogado, ele vai ser assistido pela Defensoria Pública dos Estados, e no caso aqui do Estado de São Paulo, nós temos, além da Defensoria Pública, nós temos um convênio da OAB estadual aqui de São Paulo com a Defensoria Pública, onde advogados que se interessam, eles se inscrevem nesse programa, ok? Tem um site que o advogado vai lá, se inscreve, se cadastra e ele presta serviços para a Defensoria Pública, e ao final do processo ele recebe uma certidão, ok? Essa certidão, pelo menos hoje ainda é assim, ele leva na OAB, protocola a OAB, remete para a Defensoria Pública e depois ele recebe por esse trabalho, ok? Então isso é muito criticado, porque você acaba tendo um tratamento diferenciado para esses agentes de segurança pública. Porém, é uma política do nosso governo e foi o que foi colocado no pacote anticrime, ok? Seguindo também, nós tivemos uma alteração no artigo 28. O famoso artigo 28, que era quando um juiz, ao se deparar com um pedido, uma cota de arquivamento de um inquérito policial, se efetivamente ele concordasse, ele homologava aquilo e arquivava o inquérito. Que é quando a gente falava muito em sala de aula. Pessoal, promotor não arquiva nada. Quem arquiva o boletim de ocorrência é o delegado e quem arquiva inquérito é juiz. O pacote anticrime veio para tirar essa ideia, veio para, na minha opinião, até sabiamente reorganizar isso. Porque não é adequado. Se o promotor entende que não é caso de processar alguém, não cabe ao magistrado, ele, juiz de direito, questionar isso e mandar para a Procuradoria-Geral de Justiça para rever essa decisão. Inclusive os doutrinadores falam que seria quase um pré-julgamento, porque o juiz ele já estaria se manifestando a respeito da causa, falando que aquilo efetivamente é crime ou que existe condições suficientes para se processar a pessoa. Imaginem só, se o juiz já se manifestou dessa forma, você acha realmente que ele vai absolver alguém? Muito difícil. Se alguém aí do YouTube souber de um caso que o juiz usou do artigo 28 e depois ao final absolveu, comenta aí, deixa o link do processo ao número para que eu possa conhecer, porque eu efetivamente na minha vida prática nunca vi isso. Já o pacote anticrime trouxe uma novidade. Não vai existir mais essa circunstância. O que acontece? O promotor ele vai promover o arquivamento, ele mesmo já remete para o órgão recursal interno, já manda para uma reanálise dessa decisão dele para a Procuradoria-Geral de Justiça, e uma grande novidade, que é a participação da vítima no processo. O que acontece? Conforme o dispositivo, artigo 28, parágrafo 1º, tá? Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial. Então, quer dizer, criou-se um recurso, nitidamente um recurso inominado,
para que você remeta o seu inconformismo para um órgão superior do Ministério Público, ok? E no parágrafo 2º também uma novidade, olha, nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial pode ser provocada pela chefia do órgão a quem couber essa representação judicial. Então eu estou falando aqui da Procuradoria, dos municípios, da União e do Estado. Ok, pessoal? Galera, é essa a mensagem de hoje. Revisando aí, olha, o vídeo de hoje foi Juiz de Garantias, parte 2 e artigo 28, que é do arquivamento do inquérito policial. Um beijo no coração de vocês. Próximo vídeo, pacote anticrime. Novidade que nós vamos seguir e tema, fica lá, acordo de não persecução penal. Beijão, até mais.